Olá pessoal, sou o professor Jorge e junto com a professora Cláudia e a professora Jane, estou preparando essa videoaula sobre o GeoGebra com enfoque para a álgebra vetorial. Nessa nossa quinta aula, nós vamos ver norma de um vetor, produto escalar e projeção de um vetor sobre outro vetor. Primeiro eu quero falar um pouco sobre qual a abordagem que vai ser dada no GeoGebra nessa aula. Eu penso nos softwares de matemática de três formas diferentes, ajudando ao professor de matemática. No primeiro momento, ele pode ser usado para produção de materiais didáticos, seja uma ilustração, seja um cálculo, alguma coisa relacionada à produção de um material, de uma apostila, de um slide, de uma prova. Um segundo momento que eu acho que o software matemático também ajuda o professor é quando nós estamos estudando e ele está nos auxiliando no entendimento de conceitos e de contas, de cálculos. Então veja que primeiro na produção de materiais, segundo quando nós estamos estudando e aí nós estamos aprendendo, seja o conceito, seja verificando os cálculos que nós fizemos. E o terceiro momento ou terceira abordagem é quando nós, professores, precisamos ensinar alguma coisa e aí nós utilizamos o software tentando tornar mais entendível, estou criando aí essa palavra, né, o conteúdo que está sendo trabalhado. Para mim, o software de matemática auxilia nesses três momentos, auxilia o professor de matemática nesses três momentos. Em algumas situações, esses momentos aparecem bem distintos, mas em outros eles estão imbricados, ficando impossível identificar quando que ele está sendo usado para aprender, quando que está sendo usado para ensinar ou quando ele está na produção do material didático. Então eles estão ali envolvidos, embolados, né, nesses três momentos. Na abordagem de hoje, nessa videoaula, o enfoque vai ser dado no quando nós estudamos, auxiliando-nos no entendimento de conceitos e de cálculos, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar para frente e ver então os comandos que nós vamos utilizar no campo de entrada. Primeiro, nós vamos desmembrar as coordenadas de um ponto. Então, considerando P um ponto no espaço, nós temos os comandos xp, yp e zp para obter as coordenadas x, y e z, respectivamente, do ponto P. Se nós estivermos trabalhando com plano, também funciona x, p, yp. Nós esquecemos o zp. Os valores desses comandos podem ser usados em cálculos, dentro do GeoGebra, ou podem ser armazenados em variáveis. Um outro comando que nós vamos ver é textos em LaTeX. Esse daqui, apesar de eu ter colocado ele no slide sobre campo de entrada, esse nós vamos usar ainda o botão. O GeoGebra permite a inserção de textos em LaTeX, incluindo os objetos criados na construção. Apesar de usar campo de entrada, nos exemplos que nós vamos trabalhar, nós vamos utilizar o botão da barra de ferramenta. Nós não vamos criar via campo de entrada. Outro comando vai ser ângulo. O comando ângulo ele pode medir o ângulo entre diversos objetos. Nós utilizaremos para medir o ângulo entre dois vetores e aí a gente escreve o comando ângulo e os dois vetores separados por vírgula, né? Então no caso aí V e U, e o ângulo formado por três pontos, lógico que são pontos não colineares, né? Ângulo, e aí vamos colocar os três pontos, A, B e C, sendo que o do meio obrigatoriamente é o vértice do ângulo que nós estamos querendo medir. Nós podemos ainda usar as funções trigonométricas, existem diversas funções trigonométricas, dentre elas o cosseno do ângulo, né? Então cosseno de alfa, por exemplo. O outro comando que nós vamos ver é produto escalar. Para achar o produto escalar, basta multiplicar um vetor pelo outro. E aí o símbolo de multiplicar é o asterisco, tá? Como o resultado é um número,
esta operação deve estar associada a uma variável, ou então fazer parte de uma fórmula que a gente esteja criando. Então, um exemplo aí é n, que é a variável que vai receber o produto escalar, v, que é um vetor, asterisco, que significa o vezes, o outro vetor. Tá? Então, n é uma variável, v e u são vetores. Muito bem, então agora nós vamos pegar um primeiro exemplo que vai ser calculando a norma de um vetor. E aí nós vamos usar esse exemplo, esse exercício. Determinemos a norma dos vetores u, v e w, onde, letra A, o vetor u é igual a 1, 1, 1. Então vamos para o GeoGebra e vamos colocar o vetor u. Só que nós poderíamos fazer direto, né? Colocar aqui na caixa de entrada e digitar u igual 1,1,1. Dando Enter, estaríamos ali com o vetor já criado, né? A gente poderia criar o vetor direto. Só que eu vou fazer diferente. Nós vamos criar o vetor a partir de 2 pontos. Como ele está esse vetor representado como o seu ponto de origem, na origem, que é 0, 0, 0, e a extremidade dele, então, vai ser o ponto 1, 1, 1. Então, eu vou criar 2 pontos. Vou apagar o vetor e vou criar o ponto O, que vai ser o ponto de origem. Então, letra maiúscula, 0, 0, 0. Como o O está maiúsculo, o GeoGebra já sabe que é um ponto. E vou criar o outro ponto, que é o ponto E, de extremidade, com as coordenadas do vetor U, 1, 1 e 1. E vou agora criar o vetor U como o vetor que tem a sua origem no O e a sua extremidade no ponto E. Observe que o resultado foi o mesmo, né? Nós temos aí, ó, o representado, o nosso vetor V. Agora eu quero calcular a norma. Então a norma, como que ela é calculada? É o x da extremidade menos o x da origem ao quadrado, mais o y da extremidade menos o y da origem ao quadrado, mais o z da extremidade menos o z da origem ao quadrado. Então, isso daí é a norma ao quadrado. Se a gente estiver achando a norma somente, precisamos fazer raiz quadrada disso tudo. Então, eu vou criar agora uma variável que eu vou chamar de variável S de soma. E nessa variável, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 2 parênteses aqui. O x da extremidade vai ser um valor menos o x da origem. Só que isso tudo ao quadrado, por isso que eu coloquei os parênteses. Observe que no GeoGebra, quando a gente coloca os parênteses, ele colore para a gente os parênteses que abrem e fecham, que formam um conjunto. Então, esse daqui, mais, agora eu preciso do y. Macete, eu vou selecionar todo esse grupo de comandos, vou dar Ctrl C, segurei a tecla Ctrl e pressionei a tecla C, e agora eu vou colar. Olha, Ctrl V para colar. E vou só substituir y de E menos y de O ao quadrado, mais, vou de novo colar, que é o Ctrl V, e agora vou fazer z de E menos z de O.
O que eu fiz aqui foi só ganhar tempo na escrita. Então eu dei Ctrl C para copiar o primeiro bloco e depois Ctrl V e fui trocando a função X por Y e depois por Z. Agora, quando eu der Enter, pronto, já tenho o valor dessa soma, que é 3. Só que para eu achar a norma, e aí eu vou criar a variável norma, vai ser igual a raiz quadrada. No GeoGebra, raiz quadrada escreve-se SQRT. E agora eu vou colocar parênteses. Eu quero raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de S. Então, pronto, vou dar Enter. Tá lá, o valor da norma é 1,73. Então, ele está me dando um número decimal, provavelmente arredondado. Beleza, tá achado aí o valor, né? Tá tudo certinho. Só que, às vezes, esse valor que eu obtenho, ele está aproximado. Né? Então, a gente não vai fazer algumas dessas aproximações. Então, um jeito de ficar melhor para eu visualizar é usar o texto. Cliquei aqui no botão texto, clico em qualquer lugar da minha área de visualização e ele abre essa caixa. Aqui eu posso digitar o texto que eu quero, só que eu vou usar uma fórmula LaTeX. Então, o que eu quero? Eu quero a norma. Então, qual que é a representação? Eu estou digitando duas vezes essa barrinha que tem ela direta no teclado. No teclado eu já tenho essa barrinha única, então eu digitei ela duas vezes. O comando LaTeX para vetor começa com /vec. Vou colocar chaves e agora eu quero o vetor U. Essa é a minha representação. Observem que aqui na parte de baixo, no visualizar, já aparece o que vai ficar visível para mim. Eu vou fechar aqui com as duas barras, simbolizando a norma. Então, a norma de V vai ser igual, barra invertida, SQRT. Observem que ele já colocou o símbolo da raiz. Vou colocar entre chaves, abrir e fechar chaves. Só que o objeto que eu vou colocar aqui não é uma letra, mas sim um objeto que já foi criado, que é o S. Então eu venho aqui em objeto e localizo o S. Está aqui, ó. Então veja como que ele vai aparecer para mim na minha janela de álgebra. Ele não ficou visível. Por quê? Existe uma área especial, um tipo especial de objeto, que são os objetos auxiliares, que eles não ficam visíveis de imediato na janela de álgebra. Para que eles apareçam, eu clico com o botão direito em cima da janela de álgebra e marco objetos auxiliares. Pronto, o texto já apareceu aqui. Então, observem que dessa forma eu visualizo muito próximo do que é matematicamente, dos símbolos matemáticos, né? Agora, dando continuidade, então, ao exercício, vamos voltar lá na apresentação. Eu tenho que calcular agora a norma de V, sendo que V, vetor V, é o mesmo que o vetor AB. A tem as coordenadas 2, 1 e 0 e B, 0, 1 e 2. Voltando então para o GeoGebra. O que eu vou fazer? Vou colocar na minha origem, e é só clicar duas vezes, eu posso editar os valores. Eu vou digitar aqui o valor do A. O ponto A é 2, 1 e 0. Observem que a figura, que a minha construção na área de visualização, ela já está atualizada. E a minha extremidade vai ser o ponto B. O ponto B é 0, 1 e 2. Dou Enter, a extremidade ficou errada. Extremidade é 0, 1
e 2. E a origem é 2, 1 e 0. Pronto, o vetor que eu preciso é esse aqui. Só que ele manteve como U, não tem problema. Veja que ele já calculou automaticamente a soma, a norma com valor aproximado e no texto já apareceu a norma de U, que é raiz quadrada de 8. E aqui eu tenho o vetor U, que é o vetor a partir da origem. Voltamos então para a letra C. Agora eu tenho que fazer W, achar a norma de W, que é igual a 2U menos 3V. O U eu já tenho. O V eu posso obter ou pela operação, ou então o GeoGebra já me deu ele aqui, ó. Tá certo? Então eu vou criar um vetor W que vai ser igual a 2 vezes aquele vetor que era o U. Observe que agora eu não vou entrar com os pontos em nada. Eu já vou entrar direto, asterisco, com as coordenadas do vetor. Então é 1, 1 e 1. Menos 3V. O V são esses valores que estão ali armazenados. Então, quais são eles? Menos 2, 0 e 2. Já obtive o meu vetor W, que é 8, 2 e menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Já que eu tenho esses valores do W, que são as coordenadas do vetor, essas coordenadas, esses valores, eles estão a partir da origem O, né? 0, 0, 0. Então, eu vou pegar a minha origem aqui, vou colocar 0, 0 e 0. E a extremidade vai ser as coordenadas do vetor. 8, 2 e menos 4. Pronto. Já tenho aqui pelo U, quer dizer, ficou simbolizado, né? Está representado pelo U, mas é aquela soma, já tudo pronto. Olha lá, tenho aqui a soma, tenho a norma aproximado e tenho o texto já calculado com os símbolos matemáticos. Então, esse daqui é raiz quadrada de 84. E aqui, na minha visualização, eu posso ver o vetor. Eu vou reduzir um pouco, mais um pouco, pronto. Já tenho, então, como visualizar o vetor. Esse daí é o vetor W. Então, observem que o que eu fiz aqui foi uma primeira construção básica e depois usei essa construção para me ajudar no cálculo do que eu estou fazendo no meu exercício, no meu estudo. Tá ok? Entendido? Vamos continuar. Agora eu vou fazer o cálculo do produto escalar. Então, o exercício é esse, olha. Sabendo-se que vetores ortogonais têm seu produto escalar igual a 0, verifique se o triângulo de vértices A, 2, 3 e 1, B, 2, 1, menos 1 e C, 2, 2, menos 2 é um triângulo retângulo. Então vamos para o GeoGebra, está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os pontos A, B e C. Então A é igual a 2, 3 e 1. O ponto B é igual a 2, 1 e menos 1. E o ponto C é igual a 2, 2 e menos 2. Já tenho aí os 3 pontos colocados no espaço, né? Vamos agora criar os vetores. Eu vou criar o vetor U como sendo o vetor AB. Vou criar o vetor V como sendo BC. E vou criar o vetor W como sendo o vetor AC. Vamos reduzir um pouquinho aqui.
e vamos girar para ver como que ficou representado. Então eu tenho aqui os 3 pontos que criaram o meu triângulo. Visualmente, me parece que é um triângulo retângulo, mas matematicamente falando, não me interessa se isso parece ou não. Eu tenho que provar isso. Eu já tenho uma forma de provar isso que foi dado pela dica do próprio problema. Então, vamos voltar lá na apresentação. Vetores ortogonais têm o seu produto escalar igual a zero. Então, qual desses vetores aqui, ou quais vetores, podem ser ortogonais? Então, é o vetor U e o vetor V. Então, eu vou criar agora uma variável que eu vou chamar de PE, para produto escalar, que vai ser o produto ou a multiplicação de U asterisco V. Estou multiplicando então o vetor U pelo vetor V. Vamos ver o resultado. Produto escalar é igual a zero. Se o produto escalar é igual a zero, logo esses dois vetores são ortogonais. Eu poderia, para confirmar, pedir alfa. Então veja bem, alfa está aqui, eu vou clicar em cima do alfa, igual ao ângulo entre os vetores U e V. Ele vai me mostrar aqui o ângulo alfa entre U e V, que é de 90 graus. Só que a sua representação aqui, ela não fica legal, tá vendo? Porque é como se ele fizesse a projeção desse vetor V para cá e criasse aqui, então, o ângulo, medisse o ângulo. Nós vamos fazer uma outra forma de medir o ângulo. Vou colocar aqui o ângulo beta, só que dessa vez nós vamos colocar o ângulo entre 3 pontos. Quais são esses pontos? A, B e C. Como eu quero a medida do ângulo interno no vértice B e o GeoGebra trabalha no sentido anti-horário, eu vou colocar medida do ângulo entre ponto C, ponto B e ponto A. Veja lá, ângulo de 90 graus, exatamente aonde eu queria a indicação. Então, mais uma forma de vocês medirem o ângulo entre vetores ou entre os pontos que fazem com que forme aí o ângulo. Continuando, vamos fazer agora a projeção ortogonal de um vetor sobre outro vetor. Então o exercício é esse, olha, determine o vetor projeção do vetor U de coordenadas 1, 2 e menos 3 na direção de V, do vetor V, de coordenadas 2, 1 e menos 2. Então vamos pegar o GeoGebra, estamos aqui. Vamos colocar então os vetores. Eu vou criar aqui o meu vetor U igual, não vou entrar com o comando vetor porque já tenho as coordenadas, não vou entrar por pontos. Então letra minúscula igual, abre parênteses, já digito direto, 1, 2 e menos 3. Já criei o vetor U, agora eu vou criar o meu vetor V. V vai ser igual a 2, 1 e menos 2. Então já tenho aí a representação dos dois vetores. Não estou visualizando, vou reduzir então. Pronto, já vejo os dois vetores. Então agora eu quero fazer a projeção do vetor U sobre o vetor V. Para fazer a projeção eu vou precisar traçar uma reta suporte, porque a projeção é feita sobre a reta que é paralela ao vetor, ou que contém o vetor nesse caso, né? Matematicamente não é certo a gente falar isso, mas para nós entendermos. Lembram da criação de retas? Então eu entro com a letra minúscula, R, o comando reta, e agora eu informo os dois pontos ou
o vetor diretor, né? Só que aqui no caso eu vou entrar com os pontos, só que eu vou entrar com as coordenadas do ponto. Esse vetor V, ele tem a sua origem no ponto O000, não é isso? Então eu vou colocar essa coordenada, ó, 0, 0, 0, entre parênteses, tá? Vírgula, o segundo ponto. Qual é um outro ponto que eu tenho certeza desse vetor? É o ponto que tem as suas coordenadas, 2, 1 e menos 2. Agora, tracei a reta. Temos aqui a nossa reta que contém o vetor ou que passa pelo vetor. Agora eu vou fazer a projeção. Para fazer a projeção ela é perpendicular, então eu vou precisar de uma reta, que eu já tenho, que é a reta R, e um ponto para traçar a perpendicular. Como eu estou querendo fazer a projeção do vetor U sobre V, eu vou precisar do ponto na extremidade do vetor U. Então eu vou criar aqui o ponto U maiúsculo, vai ser definido pelas coordenadas do vetor 1, 2 e menos 3. Olha lá, o ponto U está na extremidade do vetor U. Agora eu vou traçar uma reta S perpendicular ao ponto U, passando pela reta R. Está aqui a minha reta S. Observem. Agora eu vou marcar um ponto que é projeção do ponto U, vou deixar assim representado, P underline U, o underline é para dar aquele subscrito, que vai ser a interseção da reta R com a reta S. Está aqui o meu ponto de projeção, meu PU. Certo? Então, o meu vetor, que é a projeção do vetor U sobre o vetor V, ele é um vetor que tem a sua origem, eu vou colocar ele aqui como W. É o vetor W que tem a sua origem. Então, vou precisar escrever vetor que tem a sua origem no ponto de coordenadas 0, 0 e 0. Observe, não estou entrando com ponto, mas com as coordenadas do ponto. E tem a sua extremidade no P underline U, que é a projeção do ponto U sobre a reta. Está aqui, então, o vetor. Se eu quiser a norma desse vetor, eu posso retornar e fazer todas aquelas ações que eu fiz no exemplo anterior. Uma outra maneira bem simples de eu achar a norma, e aí vamos fazer aqui, é pensar geometricamente nessa norma. Como ela é o tamanho do vetor, eu posso criar um segmento de reta que tem a sua origem na origem do vetor, então aqui 0, 0 e 0, e tem a sua outra extremidade na extremidade do vetor, que neste caso aqui é P underline U. Então, se eu quisesse a norma do vetor projeção é essa daqui, representada pelo segmento de reta. Então, é uma outra maneira de nós olharmos para a norma de um vetor, ou seja, o segmento que pega da origem e vai até a extremidade do vetor. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês? Aproveite o GeoGebra, explore e experimente. Tente resolver os exercícios usando-o. Vejam que eu criei várias outras maneiras para mobilizar e articular os elementos da construção de uma maneira que eu não preciso ficar criando os diversos elementos, tipo os diversos pontos, né? Eu já posso ir fazendo as contas diretas, só que isso vocês só conseguem ter um domínio sobre eles
a partir do momento que vocês usarem e experimentarem. Vão errar, é lógico, a primeira, segunda vez conserta, mas assim que vocês forem acostumando, vocês vão ver que traz um benefício muito grande e ajuda muito nos momentos em que a gente estiver estudando e aprendendo um novo conteúdo. Pessoal, é isso. Bons estudos!